1 Tessalonicenses, pessoal, capítulo 5, versículo 18. Primeira carta do apóstolo Paulo a uma igreja de Tessalônica ou aos Tessalonicenses. Capítulo 5, e eu leio um único versículo. Estamos trabalhando respostas do verdadeiro encontro, ou seja, 5 semanas trabalhamos a respeito dos encontros de Jesus, a maneira que Jesus encontrava e afetava a vida da pessoa, que automaticamente essa pessoa respondia de outra forma, com alguns princípios. E na semana passada nós falamos, alguém lembra? Mordomia. Ou seja, se encontramos com Ele, Ele muda a nossa maneira de ver todas as coisas que a gente tem que fazer. Seja elas trocar uma fralda do nosso bebezinho, seja ela pregar aqui no domingo, seja ela negociar as suas mercadorias, tudo isso é reino de Deus. Tem a ver com cultivar a terra. E não há nada mais ou menos espiritual. Tudo é governo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre gratidão, que acreditamos ser um eixo, uma base da espiritualidade cristã ou da resposta que damos a partir de um encontro com Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Versão revista atualizada, né? Tá assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Em tudo sejam agradecidos, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabemos, pessoal, que as cartas do apóstolo Paulo, elas têm um fim de resolver problemas ou de comunicar instrução para essa igreja que nasceu. Todo o texto de Paulo, como por exemplo, as mulheres no culto fiquem em silêncio, está lá em 1 Coríntios. Se você ler isso e aplicar a nossa realidade hoje, você está fazendo uma adulteração da palavra, porque ela tem um contexto. E o contexto é bem específico de um problema que Corinto estava vivendo. Então, essa palavra vale para nós desde que nós tratemos o contexto. E essa palavra aqui também tem contexto para a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, pessoal, foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, e ela tinha por base cristãos novos convertidos que vieram de um paganismo total. Paganismo. Macumba mesmo. Não é mesa branca não, é mesa preta. É isso que é a igreja de Tessalônica. Olha como que Jesus ama, hein, pessoal? Jesus ama, viu? É diferente. Mas a igreja de Tessalônica, ela tinha um poder criativo e uma mente aguçada para coisas proféticas. Por isso que a igreja de Tessalônica vai falar sobre a vinda de Jesus, vai falar sobre o final dos tempos. Imagina, um crente novo convertido tendo uma visão de como Jesus vai vir. Isso é a igreja de Tessalônica. Só que todos eram novos convertidos. E Paulo está dando uma cartada para essa igreja. O propósito principal dessa carta de Tessalônica, pessoal, foi proporcionar encorajamento a esses novos cristãos e uma instrução básica para eles não estribar o pé e tropeçar e cair. E parece que gratidão foi como se fosse um bloco, um tijolo principal que Paulo queria postar naquele início de igreja. Gratidão foi uma percepção primária de Paulo a respeito do que esses cristãos precisavam ter. Recapitulando, Tessalônica é uma igreja recém-nascida,
de cristãos novos convertidos que vieram de um paganismo total, de uma mesa preta, de obscuridade, de mexer com o sagrado para fazer mal para as pessoas. Isso é a igreja de Tessalônica. E é quase no findar da sua carta que Paulo trata o assunto mais desafiador para essa igreja e, acredito eu, para todos nós. Eu acredito que a nossa espiritualidade é altamente distante do sentido pleno da palavra gratidão. Nós temos uma facilidade enorme de o que era bom ontem não ser bom amanhã. De o que nós ganhamos ontem, hoje já está velho. Sim ou não? De perceber que o que você recebeu ontem, na verdade não era por graça, era por obrigação, porque você merecia. E a espiritualidade deturpada na gratidão vai alimentar vários problemas graves para a igreja, em Tessalônica e para a nossa realidade de corpo. Gratidão, pessoal, no dicionário é a qualidade de quem é grato, ou quem reconhece o auxílio, o benefício do próximo a respeito de si. É alguém que consegue ver e se perceber em débito constante. Em débito constante. Gente, eu diria que na verdade, naturalmente não somos gratos. Somos ingratos. Prova maior disso está lá no Éden. No Adão, que não existia até ontem, agora existe e tem um jardim. E ele não se esbalda, se sacia com o Éden. Ele quer mais. Ele é um ser humano que não tem limite. Que ele começa a engolir tudo e todos à sua volta, como se tudo fosse benefício para ele mesmo, e ele vai comendo e vendo oportunidades de ter mais. Deus deu todas as árvores, mas ele quer que não pode. Isso é a gente, pessoal. Isso é o homem sincero que tem uma boa esposa, que no fundo ele gostaria de ter 5. Que tem um carro, mas no fundo a gente gostaria de ter uma picape para ir para a roça, uma nave para ir para a praia. Daqui a pouco, quem sabe, um helicóptero para gastar menos tempo. Esse é aquele ser humano que ontem não tinha um sapato para calçar. E hoje, pela oportunidade econômica, ele compra um helicóptero. E consegue se distanciar da realidade daqueles que viveu com ele e que ainda continua com o pé no chão. Isso é o ser humano. E ele não se sacia nunca. Sabe onde vai terminar isso? No inferno, porque ele não consegue matar sua fome. Gosto muito do Neymar, mas o Neymar que tem 3 helicópteros é o mesmo Neymar que saiu lá da vila. E será que alguém não balança a mente dele e fala: meu filho, você mora na melhor cidade do planeta, você tem a melhor casa, o melhor time de futebol, você tem tudo. Para que ter 3 helicópteros? Para que ter um automóvel de 4 milhões? Por que isso? Isso é o homem ingrato. É o homem afetado pela queda do Éden. Ou melhor, do homem do Éden. O Éden nunca caiu. O que caiu foi o homem. E nós voltaremos para o Éden, viu, pessoal? Eu diria que a gratidão não é uma virtude. Ela é uma virtude. E tudo que é virtude é aquilo que não é nato em nós. Ou não podemos identificar como nato hoje, porque nós caímos. Então, virtude é tudo aquilo que nasce contrário ou se manifesta na nossa vida de maneira contrária à ordem original ou à ordem caoticamente original. Isso é virtude, e gratidão não é uma virtude. Por que uma virtude? Porque em algum momento resvala na nossa vida tempo que a gente senta na cadeira e se vê grato.
Isso, não sei quanto a você, mas acontece muito poucas vezes na minha vida. A minha tendência é olhar sempre para o que vai vir ou para o que eu quero. E isso afeta drasticamente a maneira como eu olho para trás. É aquela história do copo meio cheio ou do copo vazio. Tem gente que vai sempre olhar que o copo está vazio, já desceu 2 dedos. E tem gente que vai olhar para o copo e falar assim, não, o copo está quase cheio, meu amigo. Ou você vai ser grato, ou você vai ver o copo sempre vazio. E isso é a gente. E esse negócio de ingratidão, pessoal, vai roubando a gente, vai tirando momentos preciosos da nossa vida. Então, por exemplo, quando eu vejo a Mariana dando os primeiros passinhos aqui, e os pais olhando assim, uau, vai mais um. Isso tem que olhar isso com uma gratidão, porque Deus é tão bom, e Ele deu a oportunidade para a gente ter um outro ser confiado a nós, e esse ser se desenvolve, e a gente olha para aquilo e ao mesmo tempo nós podemos ter aquela mãe que fala, já vai começar a andar, misericórdia, minha vida vai ser um inferno, porque esse menino não vai parar. Para onde que ele vai? Tem que andar atrás dele o tempo inteiro. É o copo meio vazio ou o copo quase cheio. E eu quero trabalhar alguns problemas que a ingratidão fornece dentro da gente. Antes, a última introdução e a mais importante de hoje é que há uma grande diferença entre dar graças a Deus em tudo e dar graças a Deus por tudo. Há uma grande diferença nisso. Há uma grande diferença entre dar graças a Deus por tudo e graças a Deus em tudo. Certa vez, alguns lembram, 2013, a gente passou um momento meio delicado na família. E aí um irmão chegou para mim e falou assim, mas Deus fala para a gente dar graças a Deus por tudo, né? Eu falei, será isso? Como assim? Agradecer a Deus por tudo que acontece na nossa vida, pessoal, é uma interpretação errada desse versículo. Você não deve dar graças a Deus por tudo que acontece. A propósito, isso não faz sentido nenhum. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não devemos dar graças a Deus, porque possivelmente nem vem dele. Vem da obra do mal. Vem da obra humana caída. Então, por exemplo, você perde seu bebê no 4º mês de gestação. E aí a irmã vai para a reunião de oração e a irmã chega e fala, não, vamos dar graças a Deus por tudo. Como assim? Faz sentido? Dar graças a Deus por uma... Não faz sentido. Seu carro é roubado. Não, irmã, você está viva? Tá, então vamos dar graças a Deus. Não faz sentido. Seu casamento está próximo do divórcio, aí vem o divórcio, explode. E aí você dá graças a Deus pelo divórcio? Como assim? Pela doença de um familiar, pela drogadição, pelo... Tem coisas, pessoal, que nós não devemos dar graças a Deus. Na verdade, não podemos, porque não provém de quem Ele é e da história que Ele constrói no mundo. Mas o texto nos diz que gratidão é possível em todos os momentos, não por todos os momentos. Então eu posso dar graças ou agradecer a Deus pelo dom da vida, obrigado, Thales, pelo dom da vida, mesmo com meu carro roubado, mas eu não agradeço a Deus porque meu carro foi roubado. Eu agradeço a Deus
porque Ele poupou a minha vida em meio àquilo, mas eu estou muito invocado porque meu carro foi roubado. Um filho de Satanás roubou meu carro. Tem horas que o oportuno para nós é a dor, é o choro, se você tiver coragem, o questionamento de Deus. Por que Deus? Por que comigo? Isso é legítimo, isso é possível. E em alguns momentos, isso é mais real do que nossas miseráveis palavras de em dar graças. Tem coisas que nós vamos dar graças e tem coisas que nós não vamos dar graças, mas em tudo podemos ser agradecidos. Em tudo. O fato é que gratidão não é um ato, pessoal. Gratidão é uma atitude permanente do nosso coração, onde Deus, o próprio Deus, nos criou para sermos gratos. Desenhe uma história aqui comigo. Desenha na sua mente Deus pensando antes da fundação do mundo em criar o homem. Vamos lá, antes da fundação do mundo. Não é isso que Efésios fala? Que antes da fundação do mundo nós já fomos feitos nele. Então Deus criou a gente dentro dele. Beleza, pessoal? E um dia ele chega para a criação, já acontece essa história, né? Ele chega para a Trindade e o Deus soberano vira para o Espírito Santo e fala assim: pensei um negócio. Aí o Espírito Santo fala assim: lá vem, vou criar o homem. E aí o Espírito Santo: mas você tem certeza disso? E qual o lugar dele na criação? Aí Deus fala: a coroa. Ele inclusive vai governar sobre todos os animais silvestres, inclusive ele vai dar o nome. E aí o Espírito Santo fala assim: mas Deus, você é doido demais. Você vai criar um ser humano que vai ser co-criador do mundo contigo? E aí Deus: é isso mesmo. E aí Jesus olha para aquilo e fica feliz. Fala: uau, nosso pai é demais. Sabe quando o filho está tentando fazer um desenho e o pai vem e ajuda e acaba de fazer, e o filho olha para o pai, olha para o desenho e fala assim: como é que você consegue? Eu fico imaginando Jesus olhando para Deus nessa hora da criação e falando assim: como é que você conseguiu chegar nisso? E aí, como Deus é onisciente, o Espírito também, o Espírito Santo vira para Deus e fala assim: mas tem um problema. Você já conseguiu ver o meio da história? Aí ele fala: consegui. Aí Jesus fala: o quê? Não, a história, o meio da história. Qual a história? Você sabe que esse ser que você criar vai ser ingrato. E não vai se satisfazer somente com um jardim, com milhares de árvores, com todos os frutos, com todas as guloseimas. Eles não vão se satisfazer com isso. A propósito, eles vão querer ser igual ao Senhor e tomar tudo que você criou, inclusive a sua tarefa de educá-los, o homem vai querer pegar. O Espírito Santo avisou. E Jesus arregalou os olhos e Deus, no seu terno amor, abaixa a cabeça e fala: eu sei. Eu sei perfeitamente que o homem vai ser isso. E aí o Espírito Santo: mas você já pensou numa solução? Porque pensar em criar algo sem a solução, Deus, me desculpa, mas o Senhor é meio irracional. E aí Deus fala assim: não, eu já pensei, nós vamos ter que resolver mais esse probleminha para que esse homem seja grato. E aí o Espírito Santo: não, o Senhor não está entendendo. Eles vão causar morte eterna no mundo. E aí Deus fala: não, eu entendi. E o Espírito Santo: então qual é a solução? A solução é essa morte encontrar a gente. E na gente resolver o problema, inclusive da morte, para que esse povo entenda o que é ser grato. E aí o Espírito Santo: mas como assim? E aí Jesus levanta da cadeira que ele está sentado e fala: não, eu entendi a história, é comigo. Pode criar, Pai,
que a hora que eles fizerem e precisar de refazer, ressignificar a vida do homem, eu desço lá e redesenho para eles o que é ser grato na cruz. Quando eles vêem meu corpo sangrando, quando eles vêem pedaços abertos em mim, vertendo sangue e água, não é possível que eles não vão entender e não vão ser gratos. E aí, antes de Deus dizer, haja luz, Deus disse, haja cruz. Isso está antes do Éden. O problema, pessoal, é que esse ser humano veio para a Terra e não entendeu a história. E nós, constantemente, nos entregamos à não percepção dessa história e somos contaminados pelo vírus da ingratidão. E isso traz graves problemas. Problema número 1. O grande primeiro problema é que a gratidão, ela pode nos libertar dessa postura de sermos constantemente vítimas. Já conheceu alguém que acha que o mundo, que o cosmos, que a vida e que inclusive Deus está contra essa pessoa? Uma pessoa que desconfia de tudo e de todos. E que acha que a pessoa falou tudo aquilo que ela falou exatamente para ela. Tudo é contra ela. Ela acha que o mundo trabalha a seu desfavor. Essas pessoas, acometidas pela postura de vítima, elas acabam tendo muita dificuldade relacional umas com as outras. Porque elas acham e desenvolvem características muito agressivas que machucam a nossa relação. Como, por exemplo, pessoas com essa postura de vítima, ela vai ser altamente passível à inveja. Porque ela não consegue ser grata pelo que ela tem, ela sempre vai desejar o que o outro tem. E isso vai ser uma roda gigante. Ela também desenvolve a murmuração. Ela nunca está contente com o que tem, logo ela reclama de tudo que tem. É um buraco sem fundo. E ela desenvolve o senso de comparação, que em qualquer perspectiva é ruim, pessoal. Comparar nossos filhos com a melhor nota da sala, cuidado. Tem que ter muita sabedoria para fazer isso. Porque o senso de comparação, se você vencer, você se torna possivelmente soberbo. Se você perder, você é o pior. Ontem eu vendo algumas coisas da Olimpíadas e passou lá aquele Hipólito. E ele falou que há 2 anos atrás ele passou por uma depressão muito grande. E ele precisou de muita força para ele voltar. Qual foi o problema da depressão dele? Fui pesquisar. É que ele treinou e na Olimpíada passada, no último lance, para ele ganhar a medalha de ouro, ele caiu. E por que teve a depressão, pessoal? Porque ele criou um grande monte antes. A pessoa só cai se ela pular de algum lugar alto. E o que estava criado em cima dele alto? Expectativas, comparações, ingratidões. Contrário disso, nós recebemos aqui no Brasil, pela primeira vez na história, uma delegação dos refugiados da Síria. Sabe o que a gente comunicou? A medalha de ouro é você estar vivo. Vai viver lá no campo de concentração da Síria para você ver o que é. E eu amei uma história. Uma das nadadoras sírias, ela atravessou parte do oceano nadando para sobreviver. E aí alguém perguntou para ela assim: o que você está achando? Ela falou assim: para mim eu já tenho uma medalha de ouro. E a minha medalha de ouro é a vida. Porque o meu treinamento foi lutando para sobreviver nadando no oceano, meu amigo. Eu não preciso ganhar nada aqui. Eu sou honrada de estar aqui. Eu sou grata. Eu tenho gratidão por estar viva. E estou aqui. Isso, pessoal, essa postura de vítima, ela está relatada aqui em João capítulo 5.
Vamos lá, João capítulo 5. Estamos juntos? João capítulo 5, versículo 2, a história da cura de um paralítico. E a história vai dizer que que existia uma porta chamada Porta das Ovelhas, onde tinha um tanque, chamado em hebraico de Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, e esperando que se a água se movesse, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali, pessoal, um homem enfermo havia 38 anos. E Jesus, vendo esse homem deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E aquele homem respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, eles vão lá, correm, pulam no meu lugar. Quando eu vou descer, já desce o outro. Qual a pergunta mais óbvia qual a resposta mais óbvia para a pergunta de Jesus? Jesus não perguntou para esse homem se ele queria o como ser curado. Jesus perguntou para ele se ele queria. E a resposta primária dele poderia ser qual? A mais óbvia? Sim. E antes da pergunta do sim, sabe o que tinha? Uma postura de vítima. Ah, isso não dá certo para mim não. Já tentei. Muitas vezes, tem 38 anos que eu estou tentando. Vou ficar aqui no meu lugarzinho, sentado. Não dá para mim não. Isso aí é para outra classe. Gente, a postura de vítima, ela rouba de nós, ou nós corremos o risco de perder janelas de oportunidade que estão abertas, escancaradas à nossa frente. Porque a gente se sente vítima demais do destino. Tudo é contra mim, tá falando... Não! A resposta estava ali na sua cara. Era só o cara falar sim e Jesus ser curado. Entende? E ele não. É porque eu não tenho ninguém para me levar até na água. Isso nunca vai acontecer. Isso pode trazer para nós estagnação, paralisia. Pode macular nosso poder de nascer de novo, de fazer de novo, de fazer bem feito, ou de ganhar uma medalha de ouro. Eu sei que é muito ingrato a pessoa treinar 4 anos para uma Olimpíada e chegar lá e no último movimento ter um tombo e ela não ganhar a medalha. Mas será que ela já não é uma vencedora? Será que ela já não está entre 1000 atletas que concorrem a uma medalha e isso já não é uma perspectiva de vida de alguém que venceu na vida? Cuidado, pessoal, para não desenvolver uma postura de vítima, que tudo é contra você, que o cosmos está contra você, que Deus está contra você e que o mundo está contra você. Isso vai te levar por um caminho de ingratidão e você pode perder oportunidades. O segundo problema grave da ingratidão, ou do que a gratidão pode nos livrar, a gratidão, pessoal, pode desmontar nossa lógica de mérito. Presta atenção nisso. Eu gosto do discurso, inclusive político, da meritocracia. Eu gosto. Eu acho que é um bom caminho. Todos sabem o que é isso, né? Então, por exemplo, presidente da Petrobras é um cargo político, não é meritocrático. Político é o seguinte: você pode ter a formação ou não, você pode ser bom ou não, você pode entender bolufas de óleo. Se eu te indiquei, você é presidente da Petrobras. Nesses ambientes, ou em muitos ambientes da vida humana, eu acredito na meritocracia. Quem deve ser um juiz de direito? Alguém que estudou, lutou, batalhou para passar no concurso e chegou lá. Isso é meritocracia. Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal
também tem que seguir a mesma carreira. Então por que a nossa presidência do país não segue meritocracia? Então a meritocracia, ela é um discurso positivo para várias áreas humanas. Só não é totalitário quanto o assunto é reino de Deus. Quanto o assunto é reino de Deus, meu amigo, não tem crédito e débito. Por que não? E eu já te explico. Porque coisas boas acontecem para pessoas más e coisas más acontecem para pessoas boas. Sim ou não? Se fosse mérito, vai dizer para mim que no meio de uma comunidade não tem pessoas boas, honestas, dignas, que trabalham, que põem seus filhos na escola, que luta e não tem oportunidade na vida? Sim ou não? Então cadê a meritocracia nesse ambiente? Esse discurso de meritocracia é um funil que só passa 1, 2. Então a meritocracia, quando é reino de Deus, é falsa. Ou ela não é totalitária. E essa foi a grande crise de Davi no Salmo 73. Gente, Davi no Salmo 73, ele ajoelha diante de Deus e faz uma oração das mais cabulosas que você tem no livro de Salmos. Ele fala assim: por que os ímpios prosperam e os pobres, os justos, sofrem? Por quê? Cadê o Deus justo? Cadê o Deus do mérito? Davi questiona ele. Davi chega para Deus e fala assim: eu estou olhando à minha volta, pessoas ficarem ricas na injustiça do pobre, e o Senhor não está vendo isso, Deus? Sabe o que a gratidão faz, pessoal? Ela desmonta a nossa lógica do mérito. E você para de fazer para ter com Deus. Com Deus, você é grato. Que você pode ou não dar certo. Você entende que você deve se esforçar ao máximo. Mas o nível de sucesso não está ligado a você. Está ligado à vontade do eterno na sua vida. Pastor, mas isso não é um chamado à ostração? Eu não preciso lutar, não preciso estudar? Não, ao contrário. Você deve fazer o que lhe cabe da melhor maneira, com a melhor força, com todo empenho. Mas não ache que porque você fez, você terá. Porque no reino de Deus não funciona assim. A saber, crucificação de Jesus. Aqui eu tenho Jesus, justo ou injusto? Ele é justo. E é injusto o que está fazendo com ele? Matar ele por nós, sem ele ter cometido nenhum pecado, é justo, pessoal? E ele é justo? Ele é uma pessoa boa? Está acontecendo coisa má com ele? Então a cruz não tem mérito, tem? Do lado de cá, eu tenho um ladrão que roubou a vida toda, que matou, assassinou, estuprou. Está inclusive zombando dele. Ah, você não era o rei dos judeus? Por que você não desce daí então? Ah lá o rei. E do lado de cá eu tenho outro cara que não sei por que cargas d'água olha nos olhos de Jesus e fala: gente, é injusto, esse homem não cometeu nada, sacia sua fome de sangue por mim, mas deixa ele descer daqui. E no final dessa frase ele olha para os olhos de Jesus e fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrar lá no paraíso. E aí Jesus vira e fala assim: ainda hoje, mesmo você não ter feito nada para merecer, mesmo você ter passado uma vida de merda, de coisas negativas, fazendo mal para o próximo, ainda hoje você estará comigo. Para que ainda assim essas pessoas entendam que o reino dos céus é um lugar a qual a chave é minha.
e eu faço e coloco quem eu quero. Isso desmonta a nossa dinâmica do mérito. Isso destrói a nossa dinâmica de achar que estamos ou que não estamos, ou que somos. Nós só somos se Ele quiser. Isso nos coloca no colo da graça de Deus, cara. O grande problema do mérito é que quando eu acho que é merecido, logo eu não sou grato. Sim ou não? Você estudou e passou no concurso. Aí o concurso te chama. Aí você olha para aqueles livros lá que você estudou para o concurso, né? E fala assim, nó, cara, eu comi isso aí tudo. Eu mereço essa vaga. Só que a gente esquece que tem milhares que estudou o mesmo tanto, ou até mais que você, que não passou. No dia da prova não estava bem. Não teve um raciocínio legal. Ou o carro furou o pneu na hora de ir. E simplesmente ela deixou a vaga dela para você. Por vontade divina, você entrou. E você não tem mérito. O mérito é o seu esforço. Mas a grande dádiva vem de Deus. Porque a gratidão vai desmontar a nossa dinâmica de direitos, crédito, mérito, débito. Terceiro problema, terceira coisa que a gratidão pode nos livrar. Estamos juntos? A gratidão pode nos libertar da economia relacional, pessoal. O que é economia relacional? Criei isso aí, econômico. Tô violento. Economia relacional. O que é economia relacional? É quando a gente desenvolve uma cultura de relacionar com as pessoas, baseando e anotando o que ela faz de bom e o que ela faz de ruim. Não, isso aqui é crédito. O pastor ligou para mim. Nossa, crédito. Não, ele não foi na minha casa, débito. Fulano não me cumprimentou hoje de manhã, débito. Mas na outra semana ele traz um pão de queijo só para mim, crédito. Ela respondeu meu WhatsApp, crédito. Ela viu e não respondeu, débito. É assim que funciona, pessoal. E isso afeta a nossa relação com o próximo, sim ou não? A gratidão vai desmontar essa dinâmica de crédito e débito. Ela vai falar o seguinte, não é assim que funciona. Você já tem que ser grato dela estar aqui. Se ela fizer bem, se ela não fizer, faça por ela. Não espere que ela faça por você algo. Só diminui um pouquinho. É isso. Não espere que ela faça para você algo que você deseja fazer por ela. Isso aconteceu lá no Éden. Lá no jardim quase. Lembra de Caim e Abel? Os dois primeiros filhos de Adão, Caim e Abel. Os dois prepararam uma oferta a Deus, sim ou não? Caim preparou a sua e Abel preparou a sua. Caim ofereceu a dele a Deus. O que Deus fez com a de Caim? Deixa eu ver a outra. Hoje, olha Deus, talvez, né? Hoje eu quero essa. Mas não quer dizer que eu não te quero, Caim. Simplesmente hoje eu fiquei com essa. Como é que Caim interpretou? Ele não quer minha oferta e também não me quer como filho. Então, nós seres humanos começamos a matar o que vence. Sim ou não? Naquele trabalho onde tem um funcionário que se destaca mais que os outros, a gente não mira ele para pegar os exemplos, a gente mira ele normalmente querendo o lugar dele. E a gente mata o Abel. Simplesmente que a minha oferta não é tão boa e não tem tão crédito quanto eu tenho o outro. Simplesmente por isso. A economia relacional enforca os relacionamentos. Porque eu tenho que ficar preocupado como você está recebendo o que eu estou fazendo. E aí a gente explode. Que a vida é muito mais leve que isso. Muito mais, ai que beleza. Hoje
eu quero a sua oferta. Amanhã eu quero a de outro. Isso era Deus. Quarta coisa que a gratidão pode nos livrar. A gratidão pode nos livrar da insensatez, pessoal. Quem é ingrato é muito insensato. E quando Romanos 1 vai registrar o decadente caminho humano, a degradação dos valores humanos, em Romanos capítulo 1, no versículo 22, ele fala o seguinte: sabe por que vocês são insensatos? Porque vocês não conseguiram reconhecer Deus e dar graças ao Criador de tudo. E a gente olha para o nosso bracinho e acha que nosso bracinho é forte. E em algum momento Deus faça um facão no nosso braço. Sim ou não? Não, talvez não. Não sei se você já se viu sem ação mediante uma causa, um problema. Você não tem força nenhuma. Sua força é só se colocar de joelho e falar: Deus de graça, me ajuda. Aí fala: só queria te lembrar que seus braços também são meus. E eu cortei e guardei. Só para você entender um pouquinho. Toma de volta. Vai por esse caminho que eu sou contigo. Não estou falando que vai ser fácil. Estou falando que eu estarei lá. Não estou falando que você vai vencer sempre, viu, Israel? Porque você acha que só porque a arca está no seu meio, você pode profanar e falar de Deus e usar Deus como uma muleta para ganhar toda a batalha. Não é assim que funciona. Eu estou até quando eu quiser. Porque o dia que eu não quiser, vocês vão guerrear com os amalequitas e eles vão pegar a arca, bater em todo mundo e matar todo mundo. Esse é Deus. E sabe o que é lindo? Que esse mesmo Deus habita em pequenos frascos. Esse homem, Davi pequeno, cuidador de cocô de ovelha, pequena estatura, de uma família inexpressiva em Israel, também pode ser a acomodação de um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus escolhe coisas loucas. Porque Deus faz a economia dele para mostrar que nós somos nada. E para colocar a gente de joelho e falar: então faça, seja o sensato e seja eu o tolo. Pastor, você é muito sábio para dar um conselho. Não, não sou não. Na verdade eu sou insensato original. Porque a minha ótica ela é 99% humana. E por melhor que seja a minha motivação para o seu caminho, para o caminho que você vai seguir, a chance de dar errado é muito grande. E de ser contrário ao que Deus quer. A gratidão vai nos livrar dessa insensatez. E por último, a gratidão vai nos tornar homens realmente curados. Lá em Lucas 17, a partir do versículo 11, conta a história de 10 homens que tinham lepra. E a história diz que eles andavam com um sininho nos pés, lá no arraial dos impuros, com os cabelos desgrenhados, Lucas 17, 11, o cabelo desgrenhado, e gritando em praça pública: louco, impuro, sou louco, sou impuro. Lucas 17. E aí Jesus passa na frente dos 10. O que você acha que Jesus faz, pessoal? Nunca passou nada dele, gente. Aquele ali era um zagueiro do zagueiro. Passava nada. Veio os 10, ele marcou os 10. E toca e cura a lepra dos 10. Os 10 viram as costas e vai sentido. Eles estavam onde? No arraial dos impuros. Para onde que eles queriam correr? Logo de pronto, de imediato. Para casa de suas famílias. Eles estão abandonados dos seus lares há anos, vivendo segregado. E eles saem correndo para ver seus familiares. Dá um beijo no Gabriel, né? Dá um beijo no Alex. E aí um deles para no meio do caminho e fala assim: peraí, eu acho que para me ser curado mesmo,
Eu tenho que curar aqui dentro. E daqueles 10, apenas um volta para ser realmente curado. Porque a gente só é curado, meu amigo, quando a gente sabe ser grato. E esse que volta, chega para Jesus e fala: Jesus, eu voltei aqui, o Senhor me curou, estou bom, ó, estou doidinho para ver minha família. Mas eu tinha que ser curado e queria ver se tem espaço para mim no reino dos céus. Porque de que adianta ter saúde física e não ter vida eterna? E Jesus olha para ele e fala assim: hoje, filho, a tua fé te salvou. Você não é só curado esteticamente, fisicamente, você tem acesso à vida eterna. E a grande pergunta é: de que vale vivemos uma vida bonita, com corpo bonito, com saúde, com dinheiro, com as coisas boas que a vida pode dar, se o fim dessa vida for inferno? De que adianta? E esse leproso entendeu isso e veio e se ajoelhou e falou: Jesus, eu quero ser realmente grato. E a minha gratidão, ela tem um outro sentido, é porque eu entendi que só curar fisicamente não dá. Eu quero o reino. Eu quero ser curado eternamente. Eu quero ser realmente curado. Concluindo, esse papo, ele nos convida a voltar à nossa essência, pessoal. E a nossa essência nos solicita uma pergunta: de onde que nós viemos? Responda para si mesmo: de onde você veio? Se você responder para mim que você foi uma gotinha de esperma, menor a olho nu que não dá para ver, que você foi um micróbio, e que gestou no útero da sua mãe, você gestou ali no mínimo por quanto tempo? 7, 8, 9 meses. Sim? Se você falar para mim que você veio do útero da sua mãe e da semente do seu pai, você vai ter que reconhecer que algum ser humano já gastou e demorou muito para te ajudar a chegar até aqui. Se você responder para mim que você veio da sua mãe e do seu pai, você vai ter que reconhecer que o ser humano é o ser que mais demora para ser gerado, sabiam? E segundo, é o ser que mais demora a se tornar autônomo, aprender a andar. O cavalo, já viu o cavalo nascendo? Como é que chama? Filhote do cavalo? Potro. O potro já é cuspido lá de dentro, né? Aí passa umas horinhas já... Não é assim? Aí passa meio-dia e já está comendo sozinho. O ser humano não. O ser humano demora 9 meses para gestar, alguém está carregando ele, fazendo esforço. Aí chega lá, alguém tem que ajudar a nascer. Não é isso? Aí depois que nasce, peito, leite materno, no mínimo 1 ano, não sei como é que funciona esse negócio. Aí leite materno, você não come sozinho. E depois de você aprender a andar, meu amigo, é segurando a mão. Daqui a pouco você vai aprender a andar de bicicleta, o papai tem que segurar no selinho e soltando aos poucos. A essência da nossa vida vai fazer a gente ver que alguém gastou. E se gastou por nós. Se você responder para mim assim: não vim da minha mãe não, sou espiritual, eu vim de Adão, eu sou ser adâmico, eu sou um terroso, eu sou o Adam, o da terra, o vermelho, o homem. Você vai ter que perceber que só de estar vivo já é dádiva, porque o Adão caiu. E o que Adão merecia era morte eterna. É isso que ele merecia. Se você disser para mim que você é Adão, ajoelhe e fala: obrigado, Deus, que o Senhor tem um próprio evangelho, Gênesis 3,15, que aponta para Jesus. E Jesus saciou a morte que era para nós.
o novo Adão, que nos dá acesso ao Éden de novo, que é o reino de Deus. Se você for mais longe, você não veio do útero da sua mãe, tá? Dona Tereza? Dona Tereza, tadinha, ligamos para lá, Dona Tereza, sua filha, viu, caiu de moto. O quê? Você traz minha filha viva, viu? Falei, meu Deus, não foi eu que joguei ela no chão, não. Se você falar para mim que não veio da Dona Tereza, se você falar para mim que não veio de Adão, você veio de Deus. Lá em Efésios, nele, na essência dele. Se você falar para mim que veio de Deus, você vai precisar de ver qual é a matéria que você veio. E a matéria, procura lá, é pó. É poeira. Sabe essa poeirinha aqui, ó? Pretinha, é o ser. Você é isso. Você é um montinho de pó. E você tem que entender, se você veio de Deus, você é um montinho de pó e vai voltar a ser um montinho de pó. Se você veio do útero da sua mãe, agradeça a ela, que ela te carregou, te alimentou, te pôs de pé, seu pai. Se você veio de Adão, agradeça que a morte já devia ter ceifado a sua vida. Se você veio de Deus, você é um pozinho. E se você for mais, e falar, não creio em Deus, eu vim de outro lugar, então você veio do nada. Porque antes de Deus não tinha nada. E se não tinha nada antes de Deus, o nada que vem do nada é nada. Que direito que você tem? Se você é débito da sua mãe, você não tem direito nenhum. Do seu pai. Se você tem débito com Adão, você não tem direito nenhum. Você tem direito à nova vida em Jesus. Se você falar para mim que você veio de Deus, muito bem, lembre-se, você é só um montinho de poeira. E quando o sangue parar de bombear, meu amigo, seu osso, a terra vai fritar seu corpo em dias e você vai voltar a ser pó. E se você falar que é antes de Deus, você é nada. E se você é nada, nada que vem do nada é nada. E nada não merece nada. Nada é nada. Nós só existimos, pessoal, porque Deus quis. A gente só está vivo porque Deus quis. A gente só respira porque Deus quis. Porque em qualquer momento uma via aqui desse pulmãozinho, mais ou menos aqui, pode explodir sendo eu um atleta ou um sedentário. Porque coisas boas acontecem com pessoas más, há pessoas más, e coisas más acontecem a pessoas boas. Aí você fica sabendo daquela história do cara que morava do lado da sua casa, corria meia maratona ou uma maratona e deu um infarto e morreu. E você fala, por isso que eu não vou correr. Já arruma desculpa. Porque coisas boas, coisas más acontecem a pessoas boas. E aí, essas coisas colocam a gente no eixo da gratidão. E é isso que eu quero que você saia daqui essa manhã. Constrangido. Humilhado. Humilhado igual aquele ladrão do lado de Jesus que nunca fez nada para ter o que ele tinha e o que ele tem. E está lá no reino eterno hoje. Desde, mas não é justo. Não conversa comigo. Conversa com o chefe. E se tem uma pessoa, gente, que eu quero encontrar quando chegar lá, é o tal desse ladrão. Ontem eu pensei nisso, cara. Jesus, me faz encontrar com esse cara lá no céu. Quero chegar lá, Roberta. Jesus, um beijo, tal, muito bom, obrigado, mas cadê aquele ladrão que estava pendurado do seu lado? Quero entender como é que ele aproveita a vida aqui nesse lugar. E Jesus talvez vai me perguntar assim, mas por que ele? Não é Adão, você não quer conhecer Abraão, Moisés, você não quer conhecer o João, o profeta, você não quer conhecer Davi, que deu o seu nome? Eu falei, não, eu quero conhecer aquele ladrão primeiro. Mas por quê? Porque eu quero entender que nível de graça, de gratidão, que é aproveitar de um lugar, de alguém, sem a gente ter que provar nada para ninguém. Simplesmente porque Jesus me amou. E por isso eu estou lá. Eu quero entender como é que esse homem aproveita 1 minuto, 1 segundo, sei lá se lá tem tempo, se não tem, se tem relógio, se não tem. Eu quero entender como que esse cara
dinamiza o tempo dele aqui em gratidão, porque eu acho que ele é mais grato do que todos os heróis da fé. Porque em algum momento Abraão pode pensar assim, bom, mas eu deixei a minha terra e a minha parentela. Moisés pode falar assim, eu sozinho tirei o povo do Egito. Josué pode falar assim, eu sozinho plantei as 11 cidades. Isaías pode falar, eu profetizei para Israel e Israel se arrependeu. Ezequias pode falar, eu profetizei e a devoção voltou ao coração do povo. Neemias pode falar, eu reconstruí os muros. O Pedro pode falar, eu pesquei homens. E aquele ladrão vai falar, eu não fiz nada por merecer. Eu sou um merda. Eu era um escárnio da sociedade. Eu era o pior. Mas quando os meus olhos viram Ele, eu vi que Ele é a salvação do mundo. E eu me apeguei a Ele como se nada pudesse me tirar. E hoje eu estou aqui. E sabe como é que eu vivo aqui? Eu vivo de joelhos, agradecendo por estar vivo, por estar aqui. E isso vai fazer a gente escolher qual tipo de óculos a gente vai usar para viver a vida, pessoal. O óculos da gratidão. Que você olha para sua esposa, que você olha para os seus filhos e fala assim, Deus, obrigado, Jesus. Como o Senhor é bom. Como o Senhor pensa grande e eu sou pequeno. Me ajuda a entender e me ajuda a ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor me dá. E aí você vai olhar para o seu trabalho e vai cair um saláriozinho lá. Você vai olhar para ele e falar assim, esse negócio aqui não é meu não, viu, Jesus? Porque na verdade eu não tenho habilidade nenhuma para fazer o que eu estou fazendo. É graça do Senhor na minha vida. É porque o Senhor me coloca de pé todo dia. É porque o Senhor me dá saúde, me dá paz, me dá uma família. É porque o Senhor é tudo. E por isso eu sou grato. Todos os dias pela manhã você vai escolher o óculos que você vai sair. Da gratidão ou óculos do mérito. Se você escolher o óculos do mérito, saiba você vai ter que pôr um peso na sua vida. E vai ter que sair de casa para lutar todo dia, para provar para o mundo que você é gente. Você vai ter que lutar todo dia para mostrar para as pessoas que você pode, que você deve. E o grande convite que eu faço para você hoje, não é não sair de casa, é sair de casa. Não é deixar de lutar, é lutar. Não é deixar de trabalhar, é trabalhar. Mas é trabalhar, lutar, sair de casa com uma mentalidade alinhada com o propósito de ser grato. E aí a gente descobre o senso de comunidade. E aí a gente descobre que a gente não consegue viver sem dever nada para ninguém. Isso é lindo. Isso estabiliza, sabe, um eixo assim na nossa vida e fala assim, sabe o que isso é? Esse pozinho precisa de recipiente, senão ele voa. Esse pozinho precisa de água para lavar e ficar limpo. Esse pozinho precisa de viver em comunidade. E a comunidade precisa ajudar a gente a entender que o que falta para mim está no outro. E o que está no outro vem para mim. Esse senso de comunidade faz a gente entender que a gente não é autossuficiente, pessoal. Você não é uma árvore que tem todos os nutrientes por si só. E não tem como viver essa vida sem dever nada para ninguém. Não estou falando de riquezas, de dinheiro. O ideal é que você não deva nada para ninguém. Mas que os valores primários da vida, você sejam eternamente
esteja eternamente em débito com as pessoas. Porque quanto mais verificar o débito, mais grato você é. David, mas e essas escoriações nas costas, essas marcas aí, esses sangramentos, e essas pessoas, e as calúnias? Quem disse que a conta já não está paga? Quem disse? Quem disse que eu não trabalho para um ou para outro? Isso nos coloca de joelhos e nos faz olhar para Ele e falar assim: obrigado, Jesus. Obrigado que eu não sou nada. E tudo que eu tenho vem do Senhor. E tudo que eu posso ter amanhã vem do Senhor também. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E o Senhor é bom. E eu queria te convidar a orar isso de novo. O Senhor é bom. E eu queria que fizéssemos isso agora numa outra intensidade, entendendo essa gratidão, essa graça. E que você liberasse isso pensando nas áreas que Deus já fez. E nas áreas que Ele ainda pode fazer. Imagina seu filho, a sua filha sendo graduado. E você na formatura da faculdade. Seja lá onde você estiver, olhando aquilo e falou: obrigado, Deus. Uau. E que a gratidão seja um antídoto para você viver uma vida com óculos, encarando a vida de frente e sendo grato. Essa é a minha oração. Amém? Queria te convidar a se colocar de pé, fechar os seus olhos. Esquece um pouquinho a pessoa que está aí. Esquecer. Vou tentar, viu, amor? Te esquecer uns minutinhos, mas é quase impossível. Mas esquece um pouquinho o mundo lá fora, como a Pri falou. E pense. Pense naquilo que você precisa ser mais grato hoje. Vê se isso não estabiliza a sua alma. Para você que está lutando para provar alguma coisa para alguém, para você que está lutando para ser aceito, ou para se proteger, para alcançar, lembre do ladrão. Lembre do ladrão em si e seja grato. Seja grato. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nos dobramos à magnífica mensagem do reino, que é a mensagem da graça do Senhor por nós. Obrigado que os seus olhos não fez por nós o que nós merecíamos. Obrigado porque Jesus, o Senhor não olhou para nós numa relação de crédito e débito, porque senão nunca seríamos salvos. O Senhor esticou os braços de amor por nós. O Senhor deu o primeiro passo. O Senhor nos colocou de pé. O Senhor nos fez entender que somos pó, voltaremos para o pó, mas nosso espírito, nosso corpo será ressurreto, habitaremos contigo para sempre, viveremos no reino, no novo Éden, para toda a eternidade em eternidade, para todo sempre, para a glória do Senhor, para nosso favor, para todo sempre, amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa casa, pelos nossos filhos. Obrigado por essa comunidade, Senhor, que o Senhor está fazendo nascer nesse lugar. Obrigado, Deus, pelas amizades, pelas nossas famílias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
nos faça submeter às suas mãos poderosas, mesmo que a nossa mente não entenda, mas que estejamos agarrados na soberania e na bondade do Senhor. Que o trono do Senhor, de bondade e justiça, de misericórdia e graça, seja o núcleo da nossa espiritualidade cristã. E eu oro, Pai, para que cada irmão que entrou aqui essa manhã, usando o óculos errado da vida, o óculos do crédito, do débito, o óculos da meritocracia com Deus, que saia dessa manhã aqui conscientes que o convite é para se dobrar à graça de Deus, ao favor de Deus. Jogue fora nossos livros contábeis, Deus. Eu oro para que haja cura nos relacionamentos que foram quebrados por causa dessa economia relacional. Que pontes sejam refeitas. Que haja manifesto o seu amor, sua graça, sua bondade e seu favor, para refazer pontes que teve rachaduras, sem olhar o que um pode fazer pelo outro, simplesmente porque o Senhor nos fez um corpo, uma comunidade, um senso de pertencer um ao outro. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua fiel palavra. Obrigado pelo Espírito desse lugar. Obrigado pelo Espírito atuante do Senhor nesse lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.